Leitura bíblica diária do dia 16/5. Bora para mais uma leitura. Pega a Bíblia, acompanha aí comigo. Então vamos lá. Dia 16/5. Atos, capítulo 23, do versículo 23 até o versículo 9 do capítulo 24. Vai repetir um pouco, né? Porque na leitura de ontem eu confundi, acabei lendo a mais. Mas vamos lá. Atos 23. E, chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já pronto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano. E, querendo saber a causa que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antípatris, e no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que da Cilícia, ouvir-te-ei, disse: quando também aqui vierem os teus acusadores? E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Paulo perante o tribunal do governador Félix. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tertulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tertulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix. Com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nulo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo do que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Acho que é até aqui, né? Vamos ver. Até aqui, versículo 9 do capítulo 24. Juízes, capítulo 20.
israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade ao Senhor em Mispá. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá e disseram aos filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e diz: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito a Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra de um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel afora, os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam a espada, e todos eles homens de guerra. E levantando-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a pelejar ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor.
e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu tu entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os com duas, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e outro para Gibeá pelo campo. Alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram de seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Geba. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumo. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumo se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumo, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que o fumo da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou. E os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram à vontade e o pisaram. Até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E foram todos os que Benjamim naquele dia caíram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até aos animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam puseram a fogo. Guerras. Dia 16/5. Salmo 45. Salmos
Salmos 45. Descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja, Masquil, cântico de amor para o cantor Mor, entre os filhos de Coré sobre Sozanim. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te de teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no teu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será teus filhos, que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Amém. Só Jesus mesmo para unir, né? Unir a igreja e Cristo. Então é isso. Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha, da minha família e da sua. E todos aqueles que a gente tiver contato, que a gente possa ter paz, harmonia, ficar na paz do Senhor, ter muita paciência. Que o Espírito Santo de Deus alcance cada um que estiver do nosso lado, cada um que a gente conversar. E que a gente possa sempre levar a paz do Senhor para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.